Boa noite, está entrando no ar Esporte na TV. Nesta noite, programa gravado, gravamos na terça tarde, aonde a gente fez os contatos aí anteriores e pôde trazer para gravar tudo junto. Vocês estão vendo alguns programas desses gravados, especificamente para que possa trazer conteúdo de qualidade. E eu recebi o contato de um amigo meu, avisando que a mãe de um atleta, no caso de uma conquista recente da equipe de handebol da ginástica. E fui atrás e tenho aqui os convidados de hoje. À minha direita, técnico, um conhecido há muitos anos, que a gente não tinha tido o prazer de se conversar ainda com mais tempo. Aristarco, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Claudio? E aqui à minha esquerda, olhem quantos troféus e medalhas, a premiada Evelyn. Boa noite, tudo bem? Tudo. Tudo bem, muito bem. Então, vamos falar um pouco mais no início, como foi essa conquista que foi no estadual infantil de handebol. Aristarco, conta um pouquinho como é que foi essa competição. O estadual infantil, esse ano, devido à pandemia, né, ele foi um pouco diferente, então foi até muito rápido, porque o evento está sendo realizado, os eventos da federação, em praticamente 2 meses. 2 meses e meio, agora antes do Natal, está encerrando as competições. Então, elas foram realizadas em 2 turnos, né? Pontos corridos, onde a gente teve um aproveitamento muito bom, nossa equipe infantil. E essa equipe, ela já era uma equipe que tem uma... Já tem uma caminhada. Já tem uma caminhada de vencedora, porque ela venceu os 2 anos, quando ela esteve na categoria Mirim, ela foi vencedora, né? E esse ano teve uma característica, assim, que a gente foi vencedor invicto. E com uma grande pontuação, uma boa pontuação e uma diferença de gols muito grande, assim, dos nossos adversários. Só para ter ideia, antes de passar para a Evelyn, quantas equipes eram? 7. 7 equipes. Evelyn, então, pelas medalhas e troféus, nota-se que não são poucas as tuas conquistas. Primeiro lugar, que posição tu jogas? Eu, na categoria do infantil, eu jogo na armação direita. Bom, então é uma das cabeças da equipe, né? É verdade. Tá, isso quer dizer que tu já joga na categoria de cima também, um pouco? Sim, jogo na categoria do cadete, como ponta direita. Ponta direita, muito bem. Tu te expressas muito bem. Parabéns pelo teu português e pela tua fala. Obrigada. Evelyn, de onde veio o gosto pelo handebol? Eu comecei inicialmente na escola e por aí eu já gostei demais. Eu sempre fui muito ligada ao esporte, sempre gostei muito de fazer qualquer tipo de esporte. Mas o handebol ele me cativou de uma forma que eu estou, inclusive, praticando até hoje. Que legal. Que escola que foi? Foi no Marista Pio XII. Marista Pio XII, muito bem. Grande colégio Marista Pio XII. Dizer para vocês aqui, é o pai, né? Sim. Está presente aqui nos bastidores, pai da Evelyn. Pai Coruja, presentes, que mostra a dedicação da família estando junto. Isso mostra mais do que nunca o resultado. Correto, Aristarco? Isso Correto. Não é um dos exemplos? Correto. Na Sociedade Ginástica a gente tem um privilégio e em 2015, quando eu fui convidado a retornar para a Sociedade Ginástica, inclusive anos anteriores eu tinha recebido o convite, mas eu sempre estava relutante porque eu estava envolvido com um campo bom. E a partir do momento que as coisas não tinha mais como fugir, eu falei com a tia Marga, a dona Margarida Piccoli, que era a nossa diretora, inclusive hoje ela é a nossa conselheira. Eu disse, tia Marga, eu não vou só pelas meninas que eu conheço, mas eu vou pelo grupo de pais que tem e é atuante, e é muito bom, e isso é uma coisa que a gente tem que valorizar muito no esporte. Isso é uma coisa sensacional. Até dizer para vocês, tudo começou com um contato com a mãe Débora, e ela assim que foi atrás aí para trazer tudo que pudesse, em poucas horas, estaremos gravando o programa. E isso que ela fez o contato com um amigo meu, Ita Pacheco, que tem um programa lá para a região de Nova Petrópolis, mas ela sabia da nossa ligação. Mas, Aristarco, voltando para ti, vamos lá, quando eu falei com a Débora hoje pela manhã, tu fazes parte da Old School
do handebol aqui da região do Vale dos Sinos. Quando eu digo old school, aí os colegas, e tu mesmo disse que assistiu alguns programas, tem Framil, Carlão, o de Sapiranga, o Caio, Caio, professor Cláudio Agostinho. Cláudio Agostinho. Me diz como é que é ainda daquela época estar de volta, estar presente, atuando, e mudou muita coisa, né? Mudou. Bom, uma das coisas importantes é que eu trouxe um pouquinho de cada um desses treinadores com os quais eu trabalhei. E uma das coisas que o esporte te prende é tu estar ligado, tu gostar, tu amar aquilo que tu faz. E em função disso, tu sempre vai estar te aperfeiçoando, te atualizando, que é o que eu mais faço e o que eu mais fiz, principalmente no período de pandemia, foi estudar e atualização. E eu sou um formador, eu adoro trabalhar com jovens, né? Essa é a minha característica de técnico. Como até professor da fundação ainda, lá atrás, sempre é o que eu escutava quando se falava do Aristarco. Era o cara que formava o pessoal para os times adultos ali, do Caio, das companhias que vinham para em seguida depois. Evelyn, vamos ainda nesse primeiro bloco. Tu já falou que teve esse gosto, aprendeu ali no Pio 12, mas o que te deu, quem é que te convidou para jogar na ginástica? Eu já tinha algumas amigas que faziam o handball comigo no Marista Pio 12. Sim, quando tinha lá atrás a equipe, né? Só do Pio 12, né? E algumas elas foram convidadas para ir jogar na ginástica e eu vi que lá realmente também era um clube que eu queria participar. Então eu fui atrás e entrei na ginástica. Muito bem. E como é que tu sentes a estrutura da ginástica oferecendo para vocês do handball? Eu sempre gostei muito da companhia de todos os pais, de todas as atletas também. Temos também alguns patrocínios, né? Quer citar, fica à vontade, tá? Se quiser. Oi? Quer citar eles, tá... É uma lista ali. Uma lista que está nas nossas costas. Tá nas camisas aí, né? Tá nas camisas, isso. Mas a companhia também, eu acho que é uma das principais coisas que te agarra a querer fazer aquilo. E desde que eu entrei na ginástica, sempre fui muito bem acolhida lá. Ótimo. Isso é uma coisa muito importante para o jovem de hoje em dia. Eu tenho um filho de 21 anos e que sempre amou a prática do esporte, mas ele não tem tantos amigos que praticam esportes e acaba reduzindo-se para poucos eventos. Estou dando um exemplo. E bom é ver jovens da idade dela, um pouco mais, um pouco menos, que ainda continuam. E que eu vou dizer, final de semana foi inaugurada lá a pista de skate da Tiradores. Que legal, uma galera da minha época e os filhos agora participando, né? E por aí a gente pode citar outras coisas. Para fechar nesse primeiro bloco, Aristarco, me conta, hoje, quantas equipes tu tem na ginástica? Atualmente eu tenho 3 equipes, né? Mas a 4ª equipe é a mesma cadete que a gente está jogando juvenil em forma de experiência. Eu tenho uma garota só juvenil, porque devido à pandemia e esse tempo parado ali, eu vinha com uma geração muito boa de atletas. A gente faz um planejamento para chegar na categoria juvenil com um grupo, um plantel de qualidade para jogar as competições estaduais, até os brasileiros, as competições nacionais. E aí o pessoal nesse Inter migrou para Campo Bom. E aí a gente ficou sem juvenil. Mas devido ao período, a gente ficou nesse momento com 13 atletas. Aí a gente abriu a seletiva e apareceram muitas meninas aqui da região, né? E então eu ia falar esse lance da Evon do acolhimento. Então quando a gente faz uma seletiva, a gente não faz uma seletiva. A gente traz a garota aonde ela possa fazer durante uma semana de treinamento. Porque quando uma menina não tem colegas, amigas assim no grupo, muitas vezes a menina, a criança, ela não apresenta tudo que ela pode apresentar. Ela fica mais inibida, né? Fica inibida, fica introvertida e tu perde às vezes uma grande atleta em função disso, de tu não dar essa oportunidade para que ela possa se soltar, para que ela possa ser acolhida pelo grupo, porque às vezes tudo é estranho, tudo é diferente. Tu entra no clube naquele tamanho, né, naquele tamanho de quadra, tudo isso é diferente para a criança, para a menina. Sim. Então a gente dá essa semana para que ela se sinta bem, para que ela possa treinar, para que ela possa fazer amizade no grupo e aí a gente vê o que ela pode nos apresentar. Que maravilha. Acho maravilhoso esse tipo de trabalho. Peneiras, eu sou totalmente, já disse aqui, acho que peneira não resolve nada e não é um momento que define um jogador ou um futuro atleta que possa resolver. Rapidinho, vamos aos nossos comerciais e já retornamos.
É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta a Esporte na TV nesta noite, gravando na terça-feira, programa especial Handball. A gente tinha já comentado lá atrás, fazer já mais um de handball, e gravamos alguns online com técnicos, grande maioria dos colegas do nosso professor Aristarco. Vamos ainda fazer um especial com ele, até porque ele tem muita história boa, que eu sei, para contar. Mas hoje nós estamos aqui falando, primeiro falamos da conquista do título, que foi do estadual de handball infantil feminino, e falando agora também de todo como funciona essa estrutura. Agora eu vou para a Evelyn, já até aproveitando que o pai dela comentou nos bastidores do intervalo. Como é que foi, Evelyn, esse convívio e pensar no esporte durante a pandemia em si? A gente parou de treinar na ginástica, né, durante algum tempo devido à pandemia. E não foi por isso que a gente deu aquela desanimada. Obviamente a gente ficou um pouco desapontado em questão de não poder mais treinar durante a semana. Mas as conversas que eu e as minhas amigas do handball também tinham durante a pandemia, dentro de casa mesmo, também a gente fazia ligações uma com a outra, jogava alguns jogos que, durante a pandemia, criaram muitos, né, para fazerem online. Então, a gente sempre se motivava a querer ficar no esporte e também a gente sempre conversava sobre assuntos paralelos também, né, porque a gente criou um ciclo de amizade muito bom. Vocês se uniram mais ainda Sim. do que antes, do que existia isso antes, né? Uhum. E tem um outro detalhe até que ele comentou, a questão desse acolhimento em relação aos sentimentos, que eu vejo que é um grande problema da juventude hoje em dia, que muitos acabam ficando mais isolados, mas pelo mundo de vocês, né? Não comparo nossa juventude, né? Sim. Não dá para comparar as nossas, que a gente tinha, era bola, rua, horário que a mãe mandava voltar e era isso. Hoje eles têm internet, Netflix, joguinhos no computador e agora quase todas as aulas online ainda. Então, como é que vocês conseguem manter esse espírito, pergunto bem para um jovem, que não seja algo fixado em casa apenas? Eu acho que tu tem que gostar de praticar alguma coisa. Então, por exemplo, o handball eu sigo há muito tempo e é porque eu gosto. Então, isso já ajuda muito a querer fazer aquilo que tu está fazendo. E a questão de também ter amizade, de ser bem acolhido também, te faz querer manter aquele ciclo que tu sempre vai fazendo, assim. Uhum. Muito bem. E Aristarco, como é que foi? Tu já citaste aí que durante esse período serviu bom para estudar, ver bastante coisa, Dá uma né? reciclada. Dar uma reciclada. Não foi fácil para quase ninguém da nossa área, né? Porque nós somos hiperativos. Nós vivemos pela prática, né? É a nossa realidade. E para nós foi um período assim bastante difícil no início, né? Mas logo que deu a janela, que a gente conseguiu um espaço de bandeira, a gente começou em junho de 19, né? Naquele período, a gente parou em bandeiras pretas, dentro dos protocolos, né? Fazia um trabalho praticamente individualizado. Porque era né? aquele, não podia ter distância, Mantendo né? a distância, fazendo passe com uma cama de mola para receber de volta, fazendo o arremesso. Eu fiz uma goleira de plástico para as meninas fazerem o arremesso. Então, tudo isso a gente foi tendo criatividade em função de uma situação que era a pandemia.
né? Foi um trabalho totalmente diferenciado. Mas o grande problema todo era o jogo em si, jogar, né? Então, muitas meninas, as famílias não liberaram para voltar aos treinos. Graças a Deus. No início, né? Principalmente no início, né? Mas graças a Deus, todas aquelas meninas que se mantiveram, 11, 12, que se mantiveram treinando no período de pandemia, graças a Deus ninguém teve nenhum problema, nenhuma perda nenhuma motora, perda, nem de familiar. evolução. Aquelas que mais ou menos sentiam um risco, hoje eu tô, o pai, a mãe, a avó está com um probleminha de tosse, gripe, e eu não vai, professor, mas logo em seguida deu a liberação do exame, deu tudo ok, mas deu tudo certo. Então, no período, já em 21, no período de bandeira preta, o clube fechou, né? Então a gente parou também. Mas logo, né? Logo que teve as bandeiras foram sendo flexíveis, a gente voltou às atividades e começou com bastante força. E a nossa expectativa era que 21 tivesse as competições. Mas a federação, nesse momento, ela se encontrava receosa também, porque nós nos encontrávamos também online para discutir, debater a pandemia em toda a região, todas as regiões do estado, onde tem clube, né? Como estava o segmento. E um dos poucos clubes que se encontrava treinando, no momento era a ginástica, era a Torres, que tem um polo muito forte de handball, que se mantinha em atividade e estava tudo tranquilo. Santa Maria estava literalmente parado. Ouvi falar muito de Santa Maria, não andou, que sempre foi um grande polo, ambos os sexos, Sim, né? continua sendo um grande polo ainda. Eles têm um trabalho, estão renovando as pessoas que trabalham no handebol e as equipes. Então, eles vêm muito forte, vêm com todas as categorias, inclusive. Né? E, então, ele estava literalmente... Então, a gente trocava informações, como é que está o protocolo em Novo Hamburgo, na região, tá assim, tá assado, como é que vocês fizeram para ir? Tá assim, tá assado, adaptamos aqui, não, sabe? Sempre trocando ideias, inclusive no nosso grupo de técnicos, a gente já fez um padrão de protocolo para que todas as cidades, todos os clubes tivessem o mesmo protocolo de segmentos para treinos. E daí facilitou depois as competições, sim. Tudo por causa dessas trocas. Aí, na nossa categoria essa infantil, são 13 clubes no estado. Muitos clubes não vieram devido a esse fator de não treinarem. Caso Rio Grande, que tem 2 clubes, Pelotas tem 2 clubes, Santa Vitória do Palmar tem, Uruguaiana tem. A região sul era forte. Sim, lá. continua. Capão também, que é uma cidade, uma praia, cidade de praia, né? Que vinha sempre muito forte no estado. Esse ano também ficou literalmente fora, não participou de nenhuma. Então, tudo isso a gente sente essa falta do pessoal que eram os que estavam sempre juntos. Sempre junto, coisas, né? E engrandecia a competição por si só, né? Mesmo com 7, a gente fez uma boa competição esse ano. E Évry, como é que foi daí no retorno? E as primeiras... Foi a tua primeira competição? Não, já deve ter jogado... Não, já joguei algumas vezes. Como é que está sendo esse retorno? Como é que tu sente esse espírito? Quando voltou os treinos depois da pandemia, foi também aquele processo de adaptação. Então, de ter que treinar uma coisa mais individual, não ter os coletivos também que a gente fazia durante o treino. Mas isso tudo foi se adaptando ao longo do tempo e hoje a gente já também está voltando com os treinos normais. Em questão ao espírito também de querer jogar, eu acho isso muito importante porque te dá a vontade de estar lá. E isso não te desmotiva em nenhum momento. Acaba, às vezes, dando uma desanimada em questão até mesmo a pandemia. De a gente se afastar um pouco do esporte. Mas eu sempre gostei, então sempre tinha aquela vontade, nem que seja escondida, sempre estava lá, aquela vontade de voltar para a quadra. Vamos aproveitar que elas estão tão bonitas aqui na mesa. Foca um pouquinho mais aqui, técnica, aqui nas medalhas e troféus. Conta para nós o que é um pouquinho dessas maiores aí. Esses troféus são destaque em estaduais. Destaque individual? E esses dois, eu tenho outro aqui também, mas esse certificado ele também é desse ano, inclusive. Aqui essas medalhas também são de estadual. Tem que ver o ano certinho aqui de cada uma. Bem, tranquilo. Mercosul. De Mercosul também tem. Essa daqui é do Mercosul. Tem também de Olimpíadas Escolares, essa daqui. Maristão também tem essa. Tem mais ali também, mas... Ganharam o Maristão? Sim. 15 anos, acho que 15 ou 19. Acho que foi 15. 15 anos invicto no Maristão. Sempre ganhando, né? Sempre ganhando. Eu lembro, lógico que eu era da Rede Sinodal, mas
No handebol não tinha como enfrentar o Pio 12. Que... Eu trabalhei no Pio 12 até a chegada do Maristão, estava trabalhando com isso. Então a gente vê. Mas então, Evelyn, tu deve ser uma das lideranças do grupo, aposto. Não, eu tenho lá, mantenho a parte, assim. Sim, não estou dizendo que seja capitã, mas tu ajuda vamos dizer assim, a incorporar o grupo. Sim, O eu acho que isso espírito. tem que ser de todo mundo, né? Boa, Porque fala isso. tu faz parte de um time, então não é só tu que está lá. Tu tem que sempre manter a união. Então, Eu acho que a linda frase dela, pensando no Daverson. Vamos pensar no Palmeiras, né? Sim. No domingo aí, todo mundo... Sábado, aliás. Sábado à noite, sábado à Sábado, tarde. Libertadores, né? Daverson largado, né? Abel abraçou ele vir para cá, mas em nenhum momento ele quis se vangloriar por ter feito o cara do gol. Ele sempre disse que tinha toda a galera junto que fez com que ele fizesse o gol. E ele seguiu a ordem de marcar quando tinha a saída de bola e acabou fazendo o gol. E é muito bonita a tua frase que tu colocaste. Aristarco, sobre isso, o que tu dizes assim, o que o handebol tu acha? Porque tu é um apaixonado do handebol há 40 anos, né? E dois. Então me conta, o que o handebol para ti traz para o indivíduo, para a pessoa, a mais, assim, na tua opinião? Ele te dá um sentido de indivíduo, de formação de um indivíduo melhor, né? Tu aprender a conviver com as pessoas, a sociabilidade, né? Isso é muito importante, né? E além do sentido de liderança que a gente tem, porque todo atleta ele é um líder. Tu não faz o atleta só com um líder. Então tu tem líder técnico, tu tem o líder físico, tu tem o líder agregador do grupo, né? Então são vários fatores. E quando tu tem todos esses fatores unidos, tu tem uma equipe vencedora. E é o que eu sempre trabalho nesse sentido de formar um grupo que todo ele tenha personalidade. Que legal. Muito bem. Bom, pessoal, nós devemos estar chegando perto do final do programa, infelizmente, mas antes, vou perguntar, até antes de fazer as mensagens, Aristarco, o que tem de competição ainda em 2021 para o handebol da ginástica? Pelo handebol da ginástica, a gente encerra em São Leopoldo, agora 10 e 11 de dezembro, a categoria juvenil, na qual a gente joga com a nossa equipe cadete. Né? E para completar, o que nos surpreendeu no ano foi que a gente abriu o ano de 21 com uma zonal de brasileiro, sem ter jogado nenhum jogo durante 1 ano e 8 meses. Então a Evelyn foi a privilegiada de já sair assim em cima da competição. Mas olha só. E eu quero deixar também uma mensagem, porque a nossa direção do departamento de handebol são um casal novo que pegou também na correria da pandemia, o Wilson Fúculo e a professora Jaqueline Grasman, que são nossos diretores. Jaqueline Grasman? Sim, tu conhece Mas, ela? meus aí, casal já, que minha ex-colega. Sim. Então estão fazendo Casal época de um ótimo NH. trabalho na frente do nosso departamento, eles que lideram os casais, e está fazendo um trabalho, né, para quem pegou assim no sufoco, na correria e na parceria, está saindo muito bem. Tá? Que bom. Evelyn, querida, tua mensagem especial aí para quem tu quiseres, família, amigos, colegas, a palavra é tua. eu acho que assim, não desistir daquilo que tu quer fazer, sempre focar no teu objetivo e não fazer nem muito menos que uma pessoa vai lá e te derrube, porque sempre quando tem uma pedra no teu caminho, tu pode ir lá e tirar ela e seguir reto. Meu Deus do céu. Daqui a pouco tua filha escreve livro. Que coisa linda de escutar, me arrepio vendo jovens falando assim. Aristarco, tua mensagem final para o nosso público de hoje? Que a Sociedade Ginástica, ele é um clube essencialmente esportivo, ele se encontra de portas abertas para garotas, né, que queiram praticar handebol, que queiram se sociabilizar junto com o grupo de handebol, ser uma grande família, que a gente chama família ginástica, né? E as meninas chamam as ginas, como chamam, tá? Isso aí. Que legal. Bom, pessoal, dessa forma, então, encerramos o programa desta noite, um grande programa falando do handebol, principalmente aqui da ginástica, umas falas maravilhosas aí da Evelyn, que, olha, me emocionaram. Aristarco, pude ter a honra de ter hoje ele aqui, nós vamos gravar ainda com ele especial
da história dele, das grandes aventuras e grandes conquistas que eu sei que ele teve. Mas por hoje é isso. Fique agora com a programação da Vale TV.